Deus, gostaria de estar compartilhando aqui uma palavra do Senhor rapidamente, que fica no Salmos 1, verso 1. Irmãos, muitas pessoas fazem uma interpretação errada acerca desse texto, aliás, desse assunto aqui que nós vamos comentar, que muitas pessoas pensam que esse versículo ele quer dizer que você não pode estar no meio dessas pessoas. Olha o que diz a Bíblia: ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro, ele está dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Por quê? Porque o conselho do ímpio, ele não é um conselho bom. O ímpio é aquele que comete impiedade, maldade. Ele diz assim, ó, nem se detém no caminho dos pecadores. Pecadores aqui é aquele que pratica o pecado, ele está falando. Porque todos nós somos pecadores, mas quando ele fala aqui que não se detém, ou seja, que não fica no caminho dos ímpios, ou seja, ele não faz, ele não pratica, ele não se detém no caminho. Qual que é o caminho dos pecadores? Ou seja, daquele que pratica o pecado: prostituição, malícia, injustiça, maldade, enganação, dentre tantos pecados praticados. Porque quando ele diz não se detém no caminho dos pecadores, é aquele que pratica o mal, é aquele que faz atrocidades. Não é o pecador como todos nós somos. Todos nós nascemos em pecado, todos nós nascemos debaixo do pecado. Mas esse deter no caminho dos pecadores é aquele que pratica literalmente, é aquele que ama praticar o pecado. E ele diz assim, ó, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não é você se assentar numa roda onde pessoas ali que não professam a mesma fé que você. Não é isso que está querendo dizer. Tem muitas pessoas aí fora que não professam o mesmo tipo de fé que você, que não são escarnecedores, ou seja, eles até falam, eu não pratico essa religião, eu não sigo esse segmento, mas eu não escarneço, ou seja, eu não zombo. Escarnecer significa zombar, porque se assim fosse, você não poderia sentar nem mesmo numa mesa de jantar com algum dos seus familiares, porque garanto para você que você tem algum familiar que não segue a Deus, que não segue o cristianismo. Porque se fosse assim também, Jesus ele teria pecado. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz aqui em Lucas 5, 27 o seguinte, ó, e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão dos publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Eles questionando ali, os religiosos questionando por que Jesus estava comendo e bebendo com os publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os que cobravam os impostos, ou seja, eram pessoas, muitos deles judeus, que eram requisitados ali pelos romanos para cobrarem os impostos. E muitas vezes os próprios judeus se sentiam traídos por terem os seus próprios compatriotas ali cobrando impostos, e muitas vezes abusivos, como o próprio Zaqueu. Levi também era um publicano, mas quando Jesus chama Levi, chama ele e fala, vem, me segue, ele levantou e seguiu Jesus. Aí o que Levi fez? Que é Mateus do livro de Mateus, é esse Levi, Quando Levi ele é chamado por Jesus, ele segue Jesus, ele faz o que? Ele faz um banquete para Jesus lá na casa dele. E ali ele está com Jesus, os discípulos também estão ali, e uma multidão de publicanos, como diz no versículo 29, e outros que estavam com ele à mesa. A Bíblia vai falar lá em Mateus, pecadores, considerados pecadores, ou seja, aqueles que praticam pecado, eles também se assentam. Por quê? Porque Levi até então, ele também tinha muitos amigos publicanos, ou seja, se ele era um cobrador de impostos, com certeza ele tinha mais amigos ali, cobradores de impostos também. Então Levi dá um grande banquete para Jesus, e Jesus ele se assenta ali, junto com Levi, junto com aqueles pecadores, ou seja, com os publicanos ali, com os pecadores, aliás. E aí os escribas e os fariseus, eles começam a murmurar contra os discípulos de Jesus. Eles dizem, vem cá, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? É como nos dias de hoje, amados. Por exemplo, se você estiver no meio de uma pessoa que não pratica a mesma fé que você, os religiosos começam a acusar você. Por que você estava no restaurante tal? Por que você foi em determinado lugar? Por que você foi naquele casamento? Por que você foi
por exemplo, numa praia? Por que você, por exemplo, você foi no shopping? Por que, por exemplo, você foi no cinema? E não tem nada a ver. Lá no Salmo 1, versículo 1, não está falando de você estar no meio. Você não pode praticar, você não pode fazer as mesmas coisas que essas pessoas ímpias, ou seja, que cometem impiedade, elas fazem. Você não vai ser um homicida, você não vai ser um roubador, um mentiroso, um malicioso só porque você está ali no meio. Então Jesus, ele responde desse jeito lá no versículo 31 aí. E respondendo Jesus disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Ou seja, os sãos não necessitam de médicos não, meu irmão, mas sim os que estão enfermos, ou seja, doentes. Aí ele diz assim: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Agora eu te faço uma pergunta: quem no mundo é justo perante Deus? Porque a Bíblia diz que Deus olhou do céu, ele não viu um justo sequer. Então muitas das vezes nós queremos apontar, nós queremos julgar, nós queremos crucificar, e isso nós devemos deixar para Deus. Olha o que diz aqui, 1 carta de Coríntios 5, e eu encerro. 1 Coríntios 5, 1, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Olha o que diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios como é haver quem abuse da mulher seu pai. O que Paulo está falando? Paulo está falando que dentro da igreja estava havendo o quê? Fornicação, que nem mesmo entre as pessoas do mundo se ouvia falar tal coisa. Ou seja, um rapaz ali, muitas vezes, ele está falando aqui, qual nem ainda entre os gentios como é haver quem abuse da mulher de seu pai, porque havia um rapaz dentro da igreja que tinha feito isso com a mulher do pai. E Paulo está dizendo: nem mesmo no mundo se ouve a respeito disso, ou seja, nem mesmo entre os ímpios se ouve falar tal coisa. Olha o que diz no 2, estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, a igreja em pecado, em fornicação, o rapaz abusando da mulher de seu pai, e a igreja o quê? Inchada, inflada. E ele falou: e nem mesmo vos entristecem, ou seja, vocês não ficam tristes com essa situação, e vocês nem tirou do vosso meio que cometeu tal situação. Ou seja, uma igreja soberba. A igreja muitas vezes é assim, amados. A igreja muitas vezes ela olha para o mundo, quando na verdade ela deveria olhar para dentro dela. Que muitas das vezes, não todas, não estou generalizando, mas muitas igrejas têm coisas dentro dela que é pior do que o mundo. E aí eles conseguem enxergar aquilo que Jesus falou: eles conseguem enxergar um cisco no olho, né, do outro, mas não conseguem enxergar a trave dentro do olho deles. Então é isso. Olha o que diz, lá no versículo 9, para a gente encerrar, diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então quer dizer, é se associar. Ele está dizendo, ou seja, não é você estar no meio, não é você estar ali, é se associar, ou seja, é fazer parte dos mesmos atos maldosos, pecaminosos. Olha o que ele diz, do 10 até o 13, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Então Paulo está dizendo, não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou seja, com pessoas do mundo. Mas ele diz assim no 11, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Ou seja, eu estou falando não especificamente com as pessoas do mundo, mas para Paulo é mais terrível, o pecado mais terrível do que estar com aquele que está lá no mundo, que não conhece a Deus, que pratica tais coisas. Pior é estar dentro da igreja e estar associado a essas pessoas. Ou seja, é o cara que se diz crente, é ladrão, ele é maldizente, ele é devasso, ele é idólatra, ele é beberrão, ou seja, que enche a cara de cachaça. Ele fala assim, com tal nem ainda com mais. Ou seja, para Paulo é pior o pecado você estar associado com uma pessoa dizendo-se irmão, praticando tais pecados, do que com uma pessoa lá do mundo. Ou seja, se você está lá no mundo, e o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é o seguinte: as pessoas estão mais preocupadas se você está perto de tal pessoa lá fora, porque na verdade aquela pessoa precisa ser ganha para Cristo. A Bíblia diz que eu sou o sal da terra e a luz do mundo, então eu tenho que influenciar lá. Que forma que eu vou influenciar se eu não estou ali? Se eu não estou junto com aquelas pessoas? Não no sentido de me associar, não no sentido de fazer parte daqueles atos
abomináveis diante dos olhos de Deus. Então Paulo está dizendo, que é pior, com o tal nem ainda com mais, aquele dizendo-se ser irmão, ou seja, ser irmão na fé, ser irmão de igreja. Aí ele diz assim no 12, no 13, para a gente encerrar, por que tenho eu ainda em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro. Por que eu quero apontar aquele lá de fora? Porque essa igreja está inchada, mas ela não consegue enxergar o que está acontecendo dentro dela, mas ela consegue olhar o que está lá fora. Aí Paulo diz, por que tenho eu em julgar também os de fora? Não julgais vós os que estão de dentro. Vocês não estão tendo capacidade para julgar, ou seja, para tirar esse rapaz que cometeu tal ato daí de dentro. Então ele diz assim no 13, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. O que é o iníquo? É aquele que comete pecado e já não sente mais culpa, ou seja, se acostumou com o pecado. Então, que nós venhamos a refletir, porque nós gostamos de apontar, de julgar, fulano de tal não pode ir em determinado lugar, mas engraçado que no final, no começo do mês, está lá fazendo a sua compra no supermercado. Fulano de tal fala, não pode se assentar na roda dos escarnecedores, né? Escarnecedor é quem zomba, né? Na verdade não é nem aquele que está lá fora, porque tem muita gente que está no mundo que não escarnece, que não zomba de Deus, mas para eles é todo mundo que ainda não aceitou Jesus Cristo, muitos religiosos. Então o que acontece? Nós temos que entender, nós temos que ter esse entendimento. Quando é no começo do mês, a pessoa está lá no supermercado fazendo sua compra. Se o ímpio comprou um presente, comprou um carro novinho, 0 km, eu duvido se ela não vai aceitar, se ela não vai querer. Então nós temos que parar de ser hipócrita, parar de ser religioso, aquele religioso que está com aquele negócio aqui nos olhos, como cavalo, sabe? Com a viseira aqui, ele não sai ele não sai da bolha, ele não consegue entender, ele não lê Bíblia, ele vai por aquilo que aprendeu de ouvir falar, ele é que nem piolho, ele vai pela cabeça dos outros. Então nós temos que ter esse entendimento, esse raciocínio, pedir ao Espírito Santo que venha iluminar o nosso coração, para que nós não venhamos a tirar conclusões precipitadas e torcer. Não é distorcer, a gente distorce o que está torcido, é torcer mesmo a palavra de Deus, que nós venhamos a parar de torcer versículos, pegar versículo solto e querer torcer ali para poder defender placa de igreja, denominação. Eu sou cristão, eu defendo o cristianismo, eu sou cristão, defendo a palavra de Deus. Eu não defendo placa de igreja não, meu irmão, não defendo denominação, pensamento de pastor, desse ou daquele não. O meu compromisso é com Jesus Cristo, é com isso aqui, é com a Bíblia Sagrada, não é com ninguém, porque os homens são corrompidos, os homens fazem coisas a seu bel prazer e muitas das vezes isso nos contamina também. Que você venha entender a palavra do Senhor Deus, que você seja edificado por ela em nome de Jesus, que toda glória seja dada somente a Ele em nome de Jesus.